Você, por acaso, sofre com sonhos de conteúdos indesejados e acaba, quando acorda, acreditando que a realidade vai se tornar aquilo que você sonhou, ou você acredita que se você está sonhando é porque aquilo vai se tornar ou está se tornando realidade? Bom, meu nome é Rafael, eu sou psicólogo, especialista em toque e já tenho quase 20 anos de experiência clínica. E nesse vídeo de hoje, que se chama Estados de Consciência e HOCD, calibrando os níveis de insight, nós vamos ter uma aula sobre os níveis de consciência, os níveis de insight, entender um pouquinho sobre o próprio diagnóstico do toque, né? O tema HOCD, propriamente dito, né? E vamos estar fazendo, ao final, uma prática para poder calibrar, né, os níveis de insight, ajustando ali aos estados de consciência. Tá? Então, hoje, nós vamos mergulhar em um território onde a psicologia clínica e o estudo da consciência profunda se encontram. É um tema complexo, mas é essencial para quem busca clareza mental. Né? Então, como calibrar nossos níveis de insight diante do HOCD ou toque de orientação sexual ou qualquer outro tema de toque, né? Isso também serve, lógico, de uma forma adaptada a questões de ansiedade, né? Mas vamos focar aqui no toque, né? Especificamente no HOCD, que o pessoal reclamou aí que eu retirei os vídeos, mas como eu falei, como foi prometido, eu ia falar de uma forma mais profunda sobre o toque, né? Mais voltado para a metodologia que eu venho desenvolvendo ao longo desses quase 2 décadas, né? Que é a cura criativa. Nós vamos nos aprofundar um pouco nos conceitos práticos, né? Na prática clínica, né? Como dos bastidores, vamos dizer assim, da prática clínica, né? Bom, utilizando como mapa, né, diferentes estados de consciência que habitamos, tá? Então, para começar, nós precisamos entender que o diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo não é uma sentença estática, tá? Isso não define a sua vida, mas é um processo que depende diretamente da qualidade dos nossos níveis de insight, né? do nossa capacidade de insight. O que significa insight? Literalmente traduzindo, insight significa discernimento. Então, na clínica, nós dividimos, né, a partir do DSM-5, né, ali nos especificadores diagnósticos do toque, né, na clínica nós dividimos o insight em 3 níveis profundos. O primeiro é um insight preservado, um insight bom, né? Onde a pessoa ela reconhece que aqueles pensamentos intrusivos, né, sobre a sua sexualidade são produtos de uma disfunção ansiosa, né? Então, devido a níveis de consciência, você entra num estado ansioso, né? E que aquilo não representa um desejo real. Então, quando você está num nível de insight bom, você sabe diferenciar, né? Mas esses estados de insight, eles vão variar de pessoa para pessoa e na mesma pessoa, dependendo de cada momento, de cada gatilho, dependendo da situação, pensamento, né? Isso vai reagir de uma forma diferente. Por isso que a gente tem nos atendimentos online e também nos atendimentos presenciais, eu estou voltando a atender esse ano de 2026 presencialmente também, nós usamos uma ferramenta que eu chamo de RPED, que é o registro de pensamentos, né, diários. Tá? Então, esses pensamentos que ocorrem diariamente, várias vezes por dia, né, vão ser anotados ali a situação, o pensamento automático, né, a reação fisiológica, as emoções, né, a reação comportamental. Então a gente vai trabalhar ali para poder ajudar também o indivíduo a ressignificar aqueles e reestruturar os padrões de pensamento, né?
ajudar no foco, ajudar na como se diz, ajudar no autocontrole, né, na gestão de funções cognitivas que são necessárias para que o indivíduo tenha a capacidade de enfrentar os pensamentos automáticos, visto a pessoa não, a cura não é se livrar dos pensamentos, mas sim gerar uma estrutura capaz de sustentar os pensamentos. Isso é a cura dentro da cura criativa. Esse é o diferencial de uma terapia normal, onde você foca ali em combater os sintomas. Na terapia da cura criativa, você vai ajudar o indivíduo, né? No caso eu, psicólogo, ou quem utiliza, né? Que eu já formei algumas pessoas nessa metodologia também, no início. Você vai auxiliar o indivíduo a desenvolver estruturas cognitivas, psíquicas, para poder lidar com a diversidade da vida. Tá? Você vai ajudar o indivíduo a retornar às suas capacidades naturais, à sua essência evolutiva, que é natural de todo ser vivente. Todo ser que vive, e até mesmo aqueles que a gente acredita que não têm vida, de alguma forma eles estão evoluindo, né? De alguma forma existe sempre evolução, em todos os momentos, em todos os níveis de consciência, em todos os níveis existenciais nessa esfera terrena. Bom, então, vendo aqui o segundo nível de insight, né? O segundo nível é o insight pobre. O insight pobre é onde a dúvida ganha força, ela começa a crescer, né? Então a pessoa ela começa a acreditar ou começa a duvidar, né? Enfim, ela começa a acreditar no pensamento e começa a duvidar de si mesma, começa ao que na ansiedade a gente chama de despersonificação. A pessoa ela se despersonifica diante de um estado alterado de consciência que gera uma ansiedade intensa, um medo intenso, né? Onde ela começa a entrar, a gente vai entender mais para frente, num nível de semiconsciência. Ela não está totalmente consciente, como também não está totalmente inconsciente ou subconsciente, como algumas pessoas chamam, mas eu prefiro, nesse caso, chamar de inconsciente, usando mesmo uma ideia freudiana nesse caso. Não vou me aprofundar nisso, né? Depois você pode colocar aqui nos comentários, esse vídeo também é para terapeutas, não é só para quem sofre com toque, também terapeutas que buscam que estudam sobre toque, terapeutas que lidam com toque na clínica, né, que estão com alguma dificuldade, né, como eu já atuo nessa área já mais focado, né, há 7 anos especificamente, o toque, né, 7, 8 anos, que eu falo especificamente sobre toque aqui no canal, então foram mais de 500 vídeos, ali lançados geralmente uma vez por semana, ou às vezes um pouquinho mais de tempo, sobre HOCD, e fora outros vídeos falando sobre toque geral, mais ou menos uns 100 vídeos, mais ou menos. Então eu retirei o conteúdo sobre o toque do canal realmente para poder reformular. É uma nova temporada, né? Então aquilo foi apenas um esboço, né, sobre o processo. Tá? Então nesse caso, como você entra num estado alterado, né, eu vou explicar mais ou menos como funciona isso. Né? O estímulo, seja ele externo ou interno, um pensamento automático é um estímulo. Tá? Esse estímulo, seja externo ou interno, que é um pensamento, ele vai gerar o que a gente chama popularmente de gatilho. Mas a gente conhece também de uma forma mais técnica como âncora, né? A partir de uma ancoragem neurosensorial. Então essa ancoragem neurosensorial, né? O Dr. João Oliveira, que saberia falar mais sobre isso, né? Grande professor, grande mestre, grande irmão, né? Me ensinou muito sobre isso, né? Durante a minha formação. Então, você vai ter essa ancoragem neurosensorial, onde você vai
vincular, você vai linkar circuitos neurais, conexões de redes sinápticas a determinadas situações, emoções que vão gerar memórias. Essas memórias vão fazer parte do seu campo psíquico, né? Lembrando que a gente estava trabalhando com o conceito primitivo da psicologia, que vem do grego psique, que significa alma. A gente está falando de algo que transcende a matéria, que está no nosso campo energético, né? Que, de acordo com a fotografia Killian, a gente consegue ver, a gente consegue analisar, a gente consegue até diagnosticar a partir dessa leitura do campo áurico também. Lembrando que aura vem de sopro, né? A palavra aura significa sopro, né? Que está ligado à nossa essência divina, à nossa essência criadora, à nossa essência daquilo que a gente simplesmente é, o eu sou que habita em nós, né? Então, independente da sua crença, né, a gente precisa compreender que existe uma essência em nós. Se você acredita em Deus ou não, se você já tem uma consciência mais espiritualizada, não importa, né? Entender que existe uma organização superior que rege todo esse universo, mesmo quem é ateu, acho que consegue compreender isso, né? Mesmo que a gente chame de acaso, tá? Então vamos lá. Cadê? Eu estou seguindo o texto aqui, né? E eu estou fazendo algumas considerações, né? Mas vamos lá, acho que eu passei aqui. Eu voltei demais. Então, o terceiro nível de insight, tá? O terceiro nível de insight é a ausência de insight, ou seja, a ausência de discernimento, onde você entra num estado inconsciente, né? Onde a ideia obsessiva, onde o pensamento intrusivo, onde a imagem intrusiva é tratada como uma verdade absoluta, beirando uma convicção delirante, né? Então, o grande desafio no HOCD é que a dúvida obsessiva tenta sequestrar nossa percepção. Ela destrói, na verdade, a nossa percepção, né? Enfraquece a capacidade de perceber aquilo com discernimento. Para calibrar isso, a gente precisa entender que a nossa consciência opera em diferentes frequências, muito além do estado de vigília comum, que é o estado de consciência plena, né? Há uma consciência acordada, né? Que é essa consciência desperta, né? Então a gente trabalha além desses estados, né? Então a gente vai traçar um paralelo aqui entre com os três estados fundamentais de consciência, né? Que é a consciência plena, a semiconsciência, né? Então o primeiro é a consciência plena, é o hiperdesperto, né? A semiconsciência e a inconsciência. Então imagine que a nossa mente é como um projetor, tá? No estado de consciência plena, estamos acordados, estamos despertos, estamos refletindo, a gente costuma até fazer o que? Insights, a gente tem uma autorreflexão, a gente recebe esse estímulo verbal, né, o conhecimento, e processa de acordo com a nossa capacidade. A gente vai ter insights, a gente vai lembrar de situações, a gente pode até ressignificar algumas situações na nossa autorreflexão. Isso desde que você tenha a capacidade de absorver aquele conteúdo, ou ser absorvido pelo aquele conteúdo, onde esse conteúdo absorve a sua atenção. Você foca, então você trabalha com funções cognitivas, neurológicas, né? E essa parte transcendental, né? A gente vai chamar de corpo psíquico, a princípio, tá? Então, no estado de consciência plena, nós estamos lúcidos, despertos, capazes de observar o fluxo de pensamentos sem nos identificar com eles, né? Nós somos o observador, o eu sou que observa de longe. Então é aqui que o insight curativo acontece, tá? Quando estamos plenamente lúcidos, conseguimos identificar a projeção mental da obsessão.
Então, se você já teve sonhos lúcidos muito intensos, onde você tem consciência plena do que você está sonhando, você consegue até controlar o seu sonho, você já teve algum sonho assim? Deixa aqui nos comentários se você já teve algum sonho muito lúcido, né? Onde você acordou bem confuso, às vezes demora a voltar. Talvez você já viu o seu próprio corpo deitado na cama, teve paralisia do sono, algo do tipo. Deixa aqui nos comentários se você já teve já passou por essas situações, né? Então a projeção mental da obsessão, a gente vai entender um pouco sobre isso. Então, assim como uma projeção fora do corpo físico, né, onde a nossa psique, onde a nossa consciência, ela se liberta da limitação do cérebro, então ela consegue interagir com outros campos psíquicos que vão vão plasmar formas de pensamento, né, dentro de um universo psíquico. Vamos entender dessa forma. Vamos usar esses conceitos, tá? Pode parecer viagem, mas assim, é algo que faz parte da minha metodologia, algo que eu tenho como comprovar, né, a partir da minha própria experiência pessoal. Não tenho como convencer você, né? Mas muitos psicólogos falam sobre isso. O próprio Carl Gustav Jung, né, falava de um inconsciente coletivo, né? O biólogo Rupert Sheldrake fala sobre campos morfogenéticos que influenciam no processo evolutivo, onde, né, as espécies dão um salto quântico, onde há como se fosse uma memória coletiva que fica gravada, né, fluindo fora do tempo e espaço, né, do espaço-tempo, que é captada de forma inconsciente pelas espécies, né, e vão influenciar ali o processo evolutivo, né? Não há uma comunicação, né, à distância ali que os animais utilizam para evoluir. Aquela informação que é captada tende a passar para as novas gerações. Então, o processo evolutivo acontece tanto a nível biológico como psíquico, tá? Nesse sentido. Então, esse campo morfogenético, tá? A gente vai ter, né, em diferentes níveis de estado de consciência, a gente vai acessar determinadas informações, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, essa projeção fora do corpo, que às vezes é um sonho lúcido que você controla, né, isso ocorre com a lucidez total, pode variar ali também os níveis de consciência, vai variar, né, onde você percebe o ambiente, percebe a si mesmo, mas não sabe o que é aquele cenário. Você está num lugar diferente. Às vezes você tem uma projeção astral, você sai do corpo, tem um desdobramento, você sai no seu quarto mesmo, mas você vê que o seu quarto às vezes está diferente, está maior, contém elementos diferentes, tem uma cor diferente na parede. Esse local, esse quarto, né, você tem uma porta que você vai para um lugar completamente diferente da realidade material da sua casa ou do seu apartamento, e ali você vai para outros lugares. Às vezes você sai ali e fica inconsciente, né? Ele pode lembrar de alguns flashes, né, durante a vigília. Às vezes você possa ter, às vezes, memórias mais sólidas sobre suas projeções. Então, isso ocorre, né, também nos estados que a gente chama de estados de vigília, né, que Freud chamava de projeção, né, inconsciente, né, tem a ver com isso. Eu vou me aprofundar mais, se você quiser que eu me aprofunde mais nessa situação mais psicanalítica, apesar de eu não ser especialista em psicanálise, mas eu posso trazer a minha visão sobre isso. Deixa aqui nos comentários também, tá? Então, essa projeção vai estar captando desse fluxo, né, do campo morfogenético, no inconsciente coletivo, nas sombras coletivas, né, e individual também, né, o medo, aquilo que, né, tem a ver com medo, não só o que você nega, mas aquilo que você teme e não reconhece.
E muitas das vezes o tema em si não é. O tema em si, na verdade, não é a questão. O HOCD não é o problema, né? O toque de doença não é o problema. O problema é a capacidade de percepção do indivíduo de se. O quanto ele se deixa levar, né, aos estados de desequilíbrio a partir de um simples pensamento. Tá? Nada mais é do que um simples pensamento, a princípio, né? Ou um estímulo, como eu falei no início, né? Então você está no mesmo ambiente, mas não é mais aquele mesmo ambiente. Então no HOCD, então, quando a gente fala de ambiente, a gente precisa entender que dentro da própria dimensão da matéria existem vários níveis de ambiente. Tá? O ambiente, o seu ambiente interior, né? O ambiente da projeção, essa interação entre o outro. Existe hoje muito mais frequentado, muitas vezes mais do que o próprio ambiente interior ou ambiente físico, que é um ambiente virtual, né? A internet, as redes sociais. Isso também é um ambiente coletivo. Na verdade, a gente poderia dizer, se atrever a dizer que a internet, as redes sociais, todo esse sistema, né, tecnológico é uma projeção de nossas funções psíquicas e da psique coletiva e da psique individual. Tá? Então a gente poderia se atrever a dizer isso. Tá? Então no HOCD, né, ter consciência é perceber o pensamento intrusivo, passando pela tela da mente, mas manter a clareza, a certeza de quem você é, sem se deixar arrastar pela narrativa do medo. Tá? O problema reside no segundo estado, que é a semiconsciência. Como eu estava falando no início, a gente vai entender com mais detalhe agora. Então esse é um estado onírico ou semi-onírico, onde a lógica é meio nebulosa, né? Então por isso que às vezes a gente, na própria psicologia, a gente tem a obnubilação da consciência, né? Se eu não me engano, é um conceito que Paulo Dalgarrahondo utiliza, né? Paulo Dalgarrahondo, ele é um grande especialista em sintomatologia, né? Em semiologia, em diagnóstico psicológico, em diagnóstico psíquico, né? Psicodiagnóstico, né? Então, quando a gente vai estudar, né, a sintomatologia, a semiologia dos transtornos mentais, a gente vai estar como base fundamental o trabalho de Dr. Paulo Dalgarrahondo, né? Então, esse semiconsciência, né, esse estado semi-onírico, onde a consciência está obnubilada, né, uma lógica nebulosa, como se tivesse uma nuvem que impedisse você de perceber a realidade, né, e todos os níveis que compõem a realidade com clareza. Então, sabe quando você está sonhando e as coisas não fazem sentido, mas você aceita tudo como uma verdade? Isso mesmo acontece no estado de semiconsciência no toque. Então a pessoa ela entra num transe ansioso, num estado hipnótico, né, onde ela está acordada fisicamente, né, no estado semiconsciente, mas a sua mente ela está projetada num cenário hipotético de medo. E todo o inconsciente coletivo ao seu redor, né, então como o pensamento é energia e ele emite uma frequência, né, cada pensamento tem um código de barra, tem uma frequência específica que vai se conectar, então é como se fosse por radiofrequência, né? Então as frequências similares vão se conectar nesse inconsciente coletivo. Então, como a projeção é de medo, um cenário catastrófico, que é uma distorção cognitiva, é o catastrofismo, o pensamento catastrófico, a pessoa vai se conectar a esses estados inconsciente coletivo, né, de medo. Faz sentido? Sabe, tiveram vários momentos, não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu sofria com toque, há uns 20 e poucos anos atrás,
sofria mais intensamente com vários temas, eu tinha a impressão de que aquilo tudo não era meu. Não é. Em alguns momentos de lucidez, de discernimento, onde o insight estava melhor ali, né? Cara, não, isso não é possível, que isso não é meu. Né? Então ali instintivamente eu me liberto desses pensamentos, eu jogo fora. Né? Então, depois que eu comecei a estudar hipnose, principalmente, eu comecei a perceber que isso eram técnicas realmente de hipnose, que são utilizadas por psiquiatras renomados fora do Brasil, inclusive aqui no Brasil também, é um pouco divulgado esse trabalho, mas a gente estuda muitas vezes literatura que vem de fora, né? Então, a gente vê que lá fora, em outros países, essas técnicas são usadas de forma mais de uma forma mais frequente há bastante tempo, tá? Então, quando você projeta esse cenário, né, de medo, nesse estado, o insight é pobre ou ausente. Né? Então você começa a questionar as sensações físicas, memórias, aí, falsas memórias, falsa atração, né, desejos, perdendo a referência de realidade presente. Então essa é uma projeção mental que distorce, né, a percepção, onde você se encontra como se você estivesse ali interpretando um personagem, né, que está sentindo medo, e você acabasse acreditando que você é o personagem, vai perder a capacidade de se observar fora do personagem. Você vai se confundir com o personagem. Isso acontece com atores, né? Atrizes interpretam um personagem muito intenso, onde ela faz um trabalho ali de laboratório, onde ela incorpora literalmente o personagem que ela desenvolve, né? E ela acaba se confundindo com o personagem. Ou, nos casos onde você está mais consciente, você agrega valores que aquele personagem tem. Isso ocorre não só com personagens que atores criam a partir de roteiros, né, que são desenvolvidos, mas também no próprio processo de interpretação de papéis natural da criança, né, na infância, onde ela vai desenvolvendo a sua autoimagem, seu autoconceito, são os pilares da autoestima. Tá? Se você quiser que eu me aprofunde mais sobre autoestima e traga aqui no canal Família Evolutiva a terceira temporada de Elevando a Autoestima, deixa aqui nos comentários, né? Só entrar lá, se você não conhece essas séries, né? Entra lá nas playlists do canal que você vai ver. Tem umas séries lá diferentes. Muito conteúdo que foi ignorado quando eu focava mais no toque, principalmente no HOCD, né, que são fundamentais para você, se você quer realmente, de fato, se libertar dessa limitação. Tá? É lógico, você pode estar pegando também informações sobre atendimento online e presencial também no meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá? Ou no primeiro comentário fixado, depende de onde você estiver vendo esse vídeo. Tá? Então, por fim, temos um estado inconsciente, né, ou de inconsciência, onde o ego ele está completamente submerso. Né? Então, a noção do eu, do ego, né, é como se tivesse mergulhado nesse processo. Então, ele se perde, né? Então o ego ele mergulha, ele se submerge completamente nessa projeção mental e ele se confunde com ela. Então no campo da consciência profunda isso seria como se um sonho sem sonho, né? Ou uma projeção sem qualquer lembrança. Então não no contexto diagnóstico do toque, a inconsciência é quando o indivíduo está totalmente engolido pela obsessão, onde ele está com o insight ausente, com crenças delirantes, né? Então não há uma diferenciação, não há um distanciamento entre o eu e o pensamento. O pensamento mergulha no ego e o ego se confunde com o pensamento. Então a calibração do insight é nula, está totalmente desafinado o instrumento. Né? Então o sofrimento é máximo,
porque a projeção do medo se torna uma única realidade conhecida. Então, para calibrar esses níveis de insight e alcançar o que chamamos de cura criativa, né, que gera esse insight curador, a gente precisa treinar nossa capacidade de projeção lúcida no cotidiano. Não estou falando de apenas do que acontece quando o corpo dorme, ou de projeção astral, mas de uma projeção de consciência a nível mais físico mesmo, né? Um primeiro nível do corpo psíquico, né? Então, os estados de meditação, a hipnose, a visualização criativa, né, são ferramentas usadas pela medicina, pela psiquiatria, pela psicologia já há muito tempo, né? Dr. Gerald Epstein, desde a década de 70, né, lá em Nova York, utiliza, né, esse trabalho de visualização para, né, calibrar, né, e preparar a mente para a cura. Tá? Onde você está? Onde está, na verdade? Onde está a sua consciência agora? Se ela está projetada no futuro, se você está sendo bombardeado por pensamentos intrusivos agora, se você está no passado, né, ou se você está tentando prever uma catástrofe sobre sua identidade, você está num estado de semiconsciência. Você não está aqui e nem lá. Você está variando, né, entre esse inner game, esse jogo interno, ele vai variar entre dimensões diferentes, no passado, presente, futuro, né, e também realidades paralelas, possibilidades, né, a partir dessas projeções mentais. Então, se você está ancorado no aqui e agora, observando a ansiedade como um fenômeno biológico, né, que é ativado ali a partir de variações desses estados de consciência, mas se você está num estado de consciência plena, observando aquilo. Então, a partir de diversas combinação de diversas ferramentas, a cura criativa ela consegue fazer com que você recalibre, né, essa capacidade. Então, a metodologia da cura criativa ajuda a gente a aprender que o diagnóstico do toque e olhar, né, aprender sobre o diagnóstico e olhar isso de uma forma mais lúcida, né? Então, o HOCD, do que o HOCD se alimenta? Ele se alimenta da penumbra, ele se alimenta daquele estado cinzento, onde você onde você não sabe, né, o que é real e o que é imaginação. Ele se alimenta do medo. Então, quando a gente repete ali as verificações, quando a gente traz, né, essa disfunção, a gente acaba reforçando o toque. Mas quando a gente traz uma técnica, né, de autopesquisa através do RPED, começamos a anotar, né, as percepções, os padrões, em que momentos na vida, né, a consciência apaga, ou em que momentos eu estou mais consciente, né? Que momento eu me entrego à dúvida, em que momento eu consigo me projetar para fora daquele ciclo da obsessão e olhar para a minha mente como um observador externo, me distanciando daquela confusão, né? O ego se separa novamente, assim como a criança, né, com 4, 5 anos, começa a ter essa noção de que ela não é os pais, de que ela não é o ambiente, de que ela começa a desenvolver o conceito de eu, o ego começa a se separar, né, do tudo, né, do coletivo, tá? Então todas essas ferramentas vão ajudar você nesse processo. Essa calibração exige uma manutenção diária, tá? Então eu vejo na clínica, né, nos atendimentos online, as pessoas que têm uma frequência diária, que mandam 1, 2, 3, às vezes até mais por dia, né, lá preenchidos à mão, ela tira o print ou ela digita, preferencialmente escrito à mão, né? Então essa calibração vai ser mais rápida, ela vai conseguir construir, reestruturar um futuro dentro de uma dimensão psíquica, e essa dimensão psíquica que ela cria ativamente, por isso que é cura criativa, ela vai ser integrada ao ego, e a alma, a psique, vai ser expandida, né?
aquele meme que a gente vê na internet, só quando você sente ali, quando a sua consciência se expande em algum momento que você entende o que significa isso. Talvez você já tenha tido essa experiência lá no passado, mas hoje esteja preso, então tem uma solução. E o que é melhor, eu dou garantia de resultado no meu processo de terapia, só procurar no WhatsApp aqui, saber mais informações sobre, que você vai receber todas as informações, tá? Então, essa calibração, como eu falei, existe uma manutenção diária. Assim como um projetor precisa que a sua lente seja limpa, né? Precisa ser atualizado o seu sistema, né? O seu insight precisa de uma mente desintoxicada de compulsões mentais. Tá? Preciso limpar os vírus, né? Limpar os cookies ali, aquela memória que fica no seu campo áurico, aquilo fica no seu campo psíquico. Queria imagens, né? Formas de pensamento. O ego está absorvendo aquilo o tempo todo, vai ficar impregnado. Cada vez que você verifica, cada vez que você checa, cada vez que você busca uma garantia externa sobre a sua sexualidade, você está baixando o seu nível de consciência e mergulhando nessa semiconsciência onírica do toque. Esse transe catastrófico que gera tanto medo, tanto sofrimento. Então você está aceitando o roteiro de um pesadelo como se fosse um documentário, né, uma autobiografia, um documentário da realidade. Então aquilo, né, vai acabar parecendo uma realidade absoluta. O segredo para elevar o nível de insight, de pobre para preservado e finalmente alcançar estados elevados de consciência, alcançar a cura, né, aquela lucidez, a satisfação, a vida, né, com felicidade, né, tá na cura criativa. Lógico, não é a única abordagem que vai te dar esse resultado, mas pelo menos vai ser de uma forma garantida, né? Então entender que as projeções mentais de dúvida são apenas formas de pensamento, isso é muito importante. Elas têm a energia que você dá a elas. Elas só se tornam tão fortes porque você dá força a elas. De uma forma inconsciente, semiconsciente. Então, no automático. Se você as observa com calma, aprende a observá-las com calma, né? De quem sabe o que é consciência por trás do pensamento, né? Elas perdem a densidade, elas perdem força, elas não pesam mais tanto na sua consciência. Se aos poucos aprende a se distanciar, o ego vai se separando e vai se purificando. Tá? Então elas começam a se dissipar, né? As conexões neurais começam a se enfraquecer e ativar, né? e estruturar novas conexões neurais. Tá? Então, assim como num sonho se desfaz quando percebemos que estamos sonhando, né? Aquilo perde a força quando você sonha que está caindo e acorda e vê que não caiu, você acorda meio ansioso, mas você sai daquela vibe depois, né? Então, ao lidar com o diagnóstico do toque, pergunte agora, né? Se você sabe que sofre com toque, se você já foi diagnosticado com toque, se pergunta agora. Eu estou lúcido o suficiente para ver isso como um padrão repetitivo da minha mente ou estou agindo como alguém em que, meio a uma projeção confusa, acredita que cada sombra é um monstro real, como no mito da caverna, né? Então, calibrar o insight é um ato de coragem, é reconhecer também que é possível, né? Mas que no momento eu não estou capaz, eu não estou me sentindo capaz, eu não tenho recursos, então você vai buscar na terapia, não é coisa de louco. Fazer terapia é aprendizado, é agregar recursos dentro do processo da cura criativa. Então, buscar a cura criativa também é acolher a consciência plena, mesmo quando a gente está sendo consciente, né? Quando a gente está com medo, parece, né, que isso é mais forte, né? Então, as respostas do toque são armadilhas. A única resposta real é a qualidade da sua presença no agora. Então, desenvolver a percepção, né,
é o que o transtorno, desenvolver a percepção é o que transforma o conhecimento técnico em cura real. Né? Então o que eu estou falando aqui é muito técnico, né? Pode parecer às vezes complicado, né? Ou às vezes para algumas pessoas simplista demais, mas é um processo, não é muito mais profundo do que a gente consegue passar aqui. Tá? Então, esse processo faz com que você saia da passividade de quem sofre um transtorno para assumir uma posição de quem governa a própria consciência, independente das projeções que tentam atravessar o seu caminho. Né? Então, eu espero que esse percurso, né, pelos níveis da percepção, sirva como uma bússola para você. A cura, ela não é a ausência de pensamentos, mas a presença absoluta de uma consciência que observa. Onde você tem consciência de que você é uma essência, não é o pensamento. O eu sou, ele é livre de qualquer rótulo, né? Ele simplesmente é o que é. Né? Ele não se confunde, porque ele conhece a si mesmo. Tá? Então, quando você se torna lúcido dentro da sua própria mente, o HOCD, o outro tema de toque, a ansiedade, a depressão, os medos, tudo isso perde o poder de projetar medos em você. Tá? Ou por que perde a força? Porque não encontra mais ninguém, né? Não encontra mais ninguém disposto a acreditar nas ilusões. Então, quando ninguém acredita nas ilusões, elas perdem a força e se desmancham. Né? Então, porque é uma matéria fluida, né? Então, se você não alimenta, ela se enfraquece, se dissolve, ela se transmuta em outra coisa, né? Então, mantenha a lucidez, calibre a visão. Então, lembre, você é o observador, nunca o objeto observado. Tá? Agora nós vamos fazer uma prática, tá? Eu vou tirar aqui a minha imagem, vamos ficar aqui com uma tela ou uma imagem para que você só concentre na minha voz. Vamos fazer uma prática, né, para integrar todo esse conhecimento, né, e ajudar você nesse processo que você comece aí a sua trajetória evolutiva. Me acompanha aí nessa prática agora.